Olá, meu nome é Marcel, também conhecido como Chiquita, o cético animado. Não animado porque eu sou particularmente alegre, mas porque eu gosto muito de animação. Nesse vídeo, nós vamos estar discutindo o tema, que é exorcismos, são eles reais? Essa é a versão em português do vídeo, e eu vou estar fazendo algumas observações aqui diferentes do que eu fiz no primeiro vídeo em inglês, e também um pouco mais resumido. Esse vídeo basicamente está relacionado com a entrevista do Vince Lampert, um padre da Igreja Católica Americana, que deu uma entrevista ao canal Capturing Christianity. E nessa entrevista, ele se descreve como um padre que tem uma experiência de 29 anos no ministério e 15 anos de experiência com exorcismos. Teve 3 anos de formação em Roma, então é bem oficial o seu apontamento como um exorcista. Então ele não está falando como um leigo no assunto. E o resumo que ele faz a respeito de como os exorcismos ocorrem e como eles praticam esse ministério do exorcismo é ao que segue. Primeiro, ele descreve que a maior parte dos casos em que as pessoas existe a possibilidade de estarem possuídas, existe a suspeita de elas estarem possuídas, elas realmente não estão possuídas. Então, seria um caso a cada 5.000, então seria 4.999 pessoas que parecem estar possuídas, mas na realidade não estão possuídas. Segundo, ele vai apontar que todos os casos em que eles fazem o exorcismo, eles passam por um processo de triagem médica e é analisado se as causas da doença que essa pessoa está apresentando não é na realidade um problema mental ou fisiológico que ela tem. 3, ele vai dar uma série de sintomas que as pessoas apresentam, que eles usam para identificar se uma pessoa é possuída ou não. No caso, alguns exemplos seriam baba espumando pela boca, olhos rolando para cima das pálpebras, falar em línguas que de outra forma ela não teria acesso ao conhecimento ou saber falar essas línguas, entre outros sintomas que nós vamos discutir no próximo vídeo. E 4, ele vai receber algumas questões do público na sua entrevista e responde algumas coisas que as pessoas perguntam sobre exorcismos. A primeira pergunta que é feita ao padre Vince Lampert está em 18h30 do vídeo, na qual o entrevistador pergunta como ele poderia convencer uma pessoa de que ela que é cética a respeito de que os exorcismos existem, né? E a resposta dele tem duas camadas. A primeira que ele vai dizer é que depende da perspectiva da pessoa com a qual ele está conversando. Então ele faz uma dicotomia entre aqueles que acreditam e por isso eles vêm, e aqueles que vêm e por isso acreditam, né? E segundo, ele vai falar sobre a história da igreja, que tem 2.000 anos de história nesse ministério contra o mal, que é personificado no demônio e seus anjos caídos, e também dá como evidência a própria Bíblia. Então, a primeira questão que nós vamos tratar, que eu diria que talvez a mais importante a respeito dessas respostas sobre a realidade desse mundo espiritual e sobre os demônios, vem exatamente dessa resposta que ele dá, que é uma dicotomia artificial, ou seja, essa distinção entre pessoas que acreditam e depois veem, ou aquelas que veem e então chegam a acreditar, ela não existe na realidade, é uma divisão artificial. Se você estudar um pouco de epistemologia e hermenêutica, o que certamente ele como padre fez, ele estudou tanto epistemologia, filosofia, como hermenêutica, os dois no campo da filosofia, junto com algumas informações sobre neurologia, que você pode basicamente ver na internet facilmente, você vai poder compreender que tudo que nós vemos, tudo aquilo que nós experimentamos em termos de sensações sobre o mundo físico, sobre a realidade que está fora de nós e o que está dentro de nós também, é tudo uma interpretação do cérebro. Nessa imagem que nós vamos ver aqui da hermenêutica em espiral, né, é uma imagem que é utilizada exatamente para poder explicar
como funciona o nosso processo cognitivo de interpretação da realidade e de interpretação de textos também, né? Então, como funciona isso? Primeiro, aqui no topo, nós temos, no caso, nós chegamos às informações já com os nossos preconceitos, com aquilo que nós assumimos sobre o que nós estamos vendo, sobre o que nós estamos experimentando. Nós já temos um monte de crenças a respeito do que nós estamos vendo antes de nós interagirmos com aquilo, né? Então, ou seja, antes de receber a informação sensorial, nós já temos alguns tipos de conceitos formados sobre aquilo que nós estamos vendo. Isso é no primeiro momento. No segundo momento, nós vamos nos aproximar dessa realidade, dessa coisa que nós estamos vendo, dessa experiência, e nós vamos ser desafiados nas nossas primeiras concepções. Agora, o que vai determinar se nós modificamos a nossa primeira perspectiva ou não, vai depender de como nós utilizamos a nossa lógica, de como foram as nossas experiências passadas. Ou seja, o que vai determinar se nós modificamos a nossa perspectiva ou não, vai depender das nossas experiências, do nosso conhecimento, daquilo que nós agregamos durante a nossa vida, que vai determinar se nós temos a capacidade de mudar a nossa perspectiva ou não. Para dar um exemplo bem claro, vamos imaginar que você seja uma criança que nunca tenha tido conhecimento de nada mais além de cachorros e seres humanos, ou seja, você não viu nenhum outro tipo de animal na sua vida. Você vai em uma fazenda e nessa fazenda você vê de longe um bois e vacas pastando. Quando você vê eles de longe, você pode ter uma primeira percepção, ou seja, ali no topo da espiral, de que aquilo parece um cachorro muito estranho, porque você identifica que ele está em 4 patas, então ele não pode ser um ser humano. Então você imagina que aquilo, poxa, será que aquilo é um cachorro muito estranho? Isso seria no primeiro momento. Quando você se aproxima um pouco mais, no segundo momento do animal, você começa a ver que ele come grama, que ele tem um volume corporal muito maior do que um cachorro. Então, aquilo passa a desafiar a sua perspectiva inicial de que aquilo é um cachorro, para você pensar, não, peraí, isso aqui parece com um cachorro porque anda em 4 patas, mas não é um cachorro. Então, você passa a ter uma informação diferente. E aí, no terceiro momento, você se aproxima mais ainda e você vê que ele tem chifres, e você pergunta para um adulto, olha, o que é aquilo? E o adulto vai e te explica, não, aquilo ali é um animal que a gente chama de touro, né, vacas, né, e nós utilizamos o leite das vacas na nossa alimentação. Quando os bois são abatidos, nós comemos a sua carne também. Isso é muito diferente de um cachorro, né? E aí ele vai te explicar, né, como aquele animal é diferente. E você, por ser uma criança, você tem uma perspectiva mais aberta e aceita muito bem a informação que um adulto te dá e principalmente os seus parentes, né, te dão. Você muitas vezes pode até considerar que eles são infalíveis, né, que eles não mentem. O que é algo muito similar a como as pessoas veem a perspectiva a respeito dos testemunhos que aparecem na Bíblia, por exemplo, né, como sendo infalíveis, que é algo que a gente vai discutir mais para frente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui não significa que a crença, o que o Father Vince diz, que a crença não modifica a forma como as pessoas veem as coisas. Muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que não há uma distinção, uma dicotomia entre dois tipos de pessoas. Aquelas que veem e por isso creem, e aquelas que creem e por isso veem. Na verdade é o contrário. Todas as pessoas, elas primeiro creem em algo e depois elas veem as coisas, e aí elas passam a um processo no qual elas vão transformando a forma dela ver as coisas. A diferença é que uma pessoa que é religiosa para uma pessoa que não é religiosa, que existe um processo de dogmatismo, no qual a pessoa ela crê que ela não pode mudar as suas perspectivas. Ao contrário de uma pessoa cética, na qual ela recebe as informações exteriores e ela está disposta a modificar aquilo que ela pensa. Então, existe essa diferença básica entre estar disposto a mudar o que você pensa e não estar disposto a mudar o que você pensa. E não entre as pessoas que creem e depois veem e aquelas que veem e depois creem. Porque todos creem primeiro
para receberem as informações e modificarem. Para dar um outro exemplo claro disso, de que eu não estou simplesmente falando contra a religião, imagine que uma pessoa ela é um cristão ortodoxo, que ela acredita na Bíblia, acredita que é a palavra de Deus, que acredita na salvação, céu, inferno, ressurreição de Jesus, e ela acredita nos milagres da Bíblia, né, de Jesus e seus discípulos, literalmente. Então, um certo dia, o seu vizinho chega para ela e diz, olha, lá na minha casa nós estávamos tendo uma reunião, meu filho ele teve uma parada cardíaca, ele morreu, né, e o pastor ele fez uma oração e o meu filho ele ressuscitou. Qual seria a reação dessa pessoa ao ouvir esse tipo de explicação? Ela teria a mesma confiança nesse testemunho dessa pessoa do que ela teria confiança no texto bíblico? Isso dependeria de vários tipos de coisas, né? De qual a confiança que ela tem nessa pessoa que ela está conversando, né? De qual é a perspectiva dela sobre milagres acontecerem hoje em dia. Mas geralmente, no geral, se você pegar um grupo grande de pessoas, as pessoas elas vão ser muito mais críticas ao ouvir esse tipo de testemunho sobre coisas acontecendo hoje em dia, esse tipo de milagre como a ressurreição, do que se elas ouvissem sobre algo que aconteceu há muito tempo atrás na Bíblia. Agora, isso significa que essa pessoa ela só pode ter uma perspectiva de eu acredito e por isso eu vejo? É o que eu estava querendo dizer. Todo mundo ela tem uma crença e ela vê as coisas através da ótica dessa crença. Seja essa pessoa cristã ou ela não seja cristã, ela tem crenças sobre as quais ela vê as coisas através dessa ótica. A questão é que isso não significa que, por causa disso, ela deixa todas as outras capacidades cognitivas dela de lado. Que ela não pode, em nenhum momento, desafiar essas crenças, desafiar esses conceitos os quais ela tem na sua mente e dar valor às evidências que ela recebe sensorialmente, aos testemunhos que ela recebe de outras pessoas, às informações, os pensamentos lógicos. Ou seja, existem outras séries de informações que não são simplesmente a autoridade de testemunho, a qual ela pode levar em consideração para poder chegar a uma conclusão, né? Então não significa que, porque uma pessoa ela tem uma crença, que ela necessariamente ela perde todas as outras capacidades dela de reconhecer outras fontes de informação, né, para ter uma opinião diferente. E para dar mais um último exemplo interessante sobre como tudo que nós vemos é uma interpretação do cérebro, não existe nada mais claro, muitas vezes, para a pessoa do que olhar a sua própria imagem no espelho. As pessoas dizem, o espelho não mente, na verdade. A balança não mente, o espelho não mente. Então as pessoas olham no espelho e elas acham que elas estão realmente vendo exatamente as coisas como elas são. Quando na realidade nós temos, por exemplo, doenças como a anorexia, nas quais a pessoa ela está muito abaixo do seu peso, e ela olha para o espelho e ela acredita que ela está acima do peso, que ela está gorda, e ou seja, ela para de se alimentar, quando ela se alimenta, ela joga o alimento fora, ou seja, aquilo que é mais objetivo do que a imagem da pessoa no espelho, não existe nada mais objetivo para as pessoas, até isso existe a possibilidade de interpretar de uma maneira diferente do que é a realidade física. Ou seja, não existe nada nesse mundo a qual nós percebemos com sentidos que não é literalmente uma interpretação do cérebro, ou seja, que é passível de erro, falível, a qual nós temos que utilizar uma série de ferramentas para reconhecer se essas coisas são realmente físicas e reais ou como nós achamos que elas são ou não. E terminando com esse exemplo, eu vou dar aqui o meu lema, que é não aceite as coisas como elas parecem, mas sempre questione, sempre faça perguntas.